Então, bem-vindo ao deserto, você que se encontra no deserto do matrimônio, onde o seu cônjuge, sua amada, seu amado saíram de casa e vocês estão sozinhos. Eu sou Roni Asper e estou no deserto e eu fiz até vídeos sobre fases do deserto, né? E eu passei muito tempo na fase da negação, onde eu não aceitava que era um deserto. A fase da negação é quando você não aceita, né? No caso, quando alguém morre, você não quer aceitar que o outro morreu, você não quer aceitar aquela situação. Então, a negação, ela pode durar muito tempo. Então, até cair a ficha, não, há que fazer alguma coisa aqui. Quando você cai no deserto, e eu caí no deserto, geralmente a gente não é inocente. Ninguém vai passar pelo deserto do matrimônio se não tiver uma parcela de culpa. E aqui cabe dizer, nunca a culpa é do outro exclusivamente. E nem sua exclusivamente. São ambos erraram. E os dois não vão reconhecer isso de uma vez e juntos. Um vai abrir os olhos primeiro e começar a buscar pela salvação do outro. Não é simultâneo, é em tempos diferentes. Um vai entender, vai reconhecer, vai aceitar que errou, vai começar a limpar as áreas onde errou, vai começar a restaurar as áreas onde errou, aonde possibilitou a entrada da OM, do OH, a entrada de quem não deveria ter entrado no relacionamento. Influências de pai, mãe, filhos e por aí vai. Aí, muitos casamentos acabam por influências de parentes. E quando eu me vi nessa situação, logo no início, eu buscava ali justificativas, igual Adão fez, né? Porque ela, porque isso, porque aquilo. Então, a gente busca fora o culpado. Essa fase pode durar muito tempo e, infelizmente, prolongar muito o deserto. Então, essa pessoa que Deus chama para restaurar, porque através dela e por causa dela, Deus vai restaurar a família dela. Então, essa pessoa, se ela demorar, outro lado que está algemado ao pecado, está cego, eles não têm consciência nenhuma da escravidão do pecado e da condenação já da sentença, já promulgada, né, já assinada e decretada. Porque o salário do pecado é a morte mesmo. Então, Abraão, nosso pai da fé. Abraão, quando despediu Agar, ele despediu Agar a pedido da Sara. Ele mandou Agar e seu filho embora, apenas com pão e água. Foi desta maneira. E mandou rumo ao deserto ainda. Olha só, ele é o pai da fé. Então, a pessoa despede o pecado, a algema de Satanás, o engano de Satanás, porque o inimigo vai falar que a segunda aliança é a certa, porque a segunda aliança, porque ele não pode trair, ele não pode mandar embora, ele não pode despedir, mas o pai da fé mandou embora, porque ele sabia que perante Deus era o certo a se fazer. Então o pai da fé mandou Agar embora, com o seu filho Ismael. E lá na frente, quem encontrou Agar e seu filho? O próprio Deus. Então agora é Agar livre das algemas do pecado, livre da escravidão do pecado. Ela agora é livre, ela encontrou Deus e ela também foi salva. Então, em ter essa consciência de que é uma escravidão, Agar não tinha escolha, Agar era escrava. Isso configura exatamente o que eles vivem. Eles são escravos. A OM é escrava. O OH é escravo. Um do outro e do pecado, do maligno. Por isso que a nossa guerra nunca será contra eles, não vai ser contra eles.
A nossa guerra não é contra carne e sangue. Nossa guerra é espiritual, é no campo espiritual. Então, por que jejuamos? Primeiramente, porque somos falhos. Precisamos também tirar todos os ruídos do mundo, tudo que tenta nos afastar deste rumo, desta certeza. Porque eu fico com o pé atrás com muita gente que quer a restauração, mas não quer compromisso. Que tá levando tudo na brincadeira. Que tá achando que, se Deus quer, faz, se Deus quer, não faz. Eu vou viver minha vida e assim dá uma impressão de que se aparecer outro eu caso, se não aparecer eu não caso, e dá aquela impressão que a pessoa realmente não tem compromisso com a palavra, com a verdade. Então Abraão, o pai da fé, teve compromisso com Deus. Não existia Bíblia, não existia letra, não existia mandamento, não estava escrito que o homem não poderia mandar a mulher embora, a primeira aliança. Isso foi escrito lá por Malaquias, que a mulher da mocidade jamais deve ser abandonada. A primeira mulher, aquela lá da mocidade, a primeira, deve ser a única, aquela que você tira da casa dos pais dela. Então, ter essa convicção. Quando eu errei e entrei para o deserto, e eu posso falar que ele teve culpa em tudo, em quem decidiu errar fui eu. Quem decidiu sair de casa fui eu. Porque eu pequei, não consegui lidar com essa situação, não consegui mais ficar em casa. Via a frieza dele, via que agora ele tinha mais liberdade para viver a vida dele dentro de casa. Então eu falei, não, eu quero santidade, eu quero viver uma vida em Deus. E sair de casa, sair daquele convívio ali que era propício a eu continuar aquela vida de engano e de erro que eu estava. Então eu saí dali e ele se negou a sair dali, quis continuar ali, né? Ele tinha coisas que estavam algemando ele já ali, ele quis continuar ali e assim o fez. E por ele ter continuado ali, então a gente se distanciou de corpo definitivamente. Praticamente não tivemos mais nenhum contato físico, e se tivemos foi muito frio e superficial. Então, infelizmente, a falta de conhecimento, sabedoria e busca pelo Espírito Santo fez com que a queda fosse muito mais rápida. Eu me lembro que uma vez eu fui com minhas filhas para casa e eu vi na geladeira vários fardinhos de cerveja, coisa que eu jamais permitia, jamais aceitava. Mas eu tomava remédios para depressão, então eu estava com a minha mente cauterizada igual a dele com a bebida. Foi o mal que eu trouxe para dentro de casa através dos remédios da depressão, que são droga, né? Droga, você compra na drogaria, na farmácia mais próxima, com receita, as drogas para a depressão. Eu me dei mais certo com a venlafaxina. E aí, com a mente cauterizada, o Espírito Santo não falando mais em mim, eu tateando, tentando me salvar e salvar ainda a minha casa, a minha família, as coisas só foram indo de mal a pior. Eu não tenho muita lembrança dessa fase, porque assim, quem tentava me aconselhar ou pregar para mim, eu tinha ali 10 palavras para me defender ou para acusar ele ou para... Então eu não deixava nada me atingir porque eu estava certa. Na minha concepção eu estava buscando o certo, não é? Então essa fase de negar que está no deserto, de negar a veracidade do Evangelho, é uma fase que pode durar muito tempo.
Eu vou aqui ler para vocês Romanos 6:23, que é bem categórico. Ele fala assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não existe outro salário para quem está no erro. É esse. É essa paga que eles vão receber no julgamento final. Então, não tentem tapear essa verdade com outras verdades. Isso não tem nada de bonito no pecado, não tem nada de romântico como o mundo quer pintar. O mundo pinta romântico, mas o final é triste. O final é a morte. Assim como o divórcio é pecado contra Deus, é quebrar uma aliança, o repúdio, que é aquele sentimento asqueroso de não querer mais a outra pessoa, também é pecado contra Deus. Em Malaquias 2,16 diz: Deus odeia o repúdio. Na maioria das versões diz: Deus odeia o divórcio. Tanto uma quanto a outra estão corretas no sentido da pessoa sentir algo asqueroso pela sua cara metade. Aí em Mateus 19:8-9 diz assim: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de imoralidade sexual, e casar com outra, comete adultério. Então, a pessoa tem o direito de sentir o de repúdio e querer separar, mas não casar novamente. É adultério. Isto mostra que o repúdio nunca foi o plano original de Deus, mas foi tolerado pela lei por causa da dureza do coração do ser humano. O coração do ser humano já é ruim, pecaminoso e inclinado para o pecado desde sempre. Então, a pessoa que tem esse sentimento, ele apenas está seguindo a maré, seguindo a boiada, seguindo o mundo, porque ele não tem que passar a mão na cabeça de quem está errado. Quem faz isso é Jesus Cristo. E os seus servos. O repúdio não é apenas um ato legal, mas abandono de compromisso, uma quebra de aliança. Deus usa a imagem do casamento para simbolizar sua relação com o povo. Quando Israel se voltava para outros deuses, era como se fosse um repúdio espiritual contra Deus. Deus é fiel e espera que sejamos fiéis. Então, do mesmo jeito que Deus sempre está chamando todos de volta ao arrependimento, Ele também está chamando o repudiado e a repudiada de volta ao arrependimento e à restauração de sua casa e de sua família. O repúdio revela egoísmo, dureza e infidelidade por parte de quem sente o repúdio. Então, o repúdio também é infidelidade com a aliança, com o compromisso com Deus. Então, é infidelidade, dureza do coração e egoísmo. Deus não se agrada de coração duro. O coração duro ele vai vomitar no último dia. Por isso, vai contra a essência do amor divino. O repúdio é contra Deus, contra a essência de quem Deus é. E quem Deus é? Deus é amor. Então, eu passei muitos anos nessa ignorância, sentindo esse repúdio, sentindo essa dificuldade de conversar, de lidar com essa situação, porque ambos erramos. Não tem um menos ou mais, ambos erramos. Assim, o mundo tem a tendência de passar a mão na cabeça dos homens, porque o homem pode tudo, né?
O homem pode tudo. Por isso que tem tanta mulher na vida. Aqui há umas... É o bairro Central ali pra cima, tem umas ruas ali que à noite é assim de garota de programa. E é assim de homem, motorista que para ali e leva elas. Então o homem pode, né? Então essas garotas, essas mulheres que vivem disso, atendem 15, 20 homens à noite, por noite. E será que eles não têm família? Será que eles não são alguém que está no deserto? Então, o homem pode tudo, né? Na cabeça dele. Para Deus, não. O tanto de maldição que isso traz para dentro da família, para dentro de casa, para dentro da sua genealogia, não está escrito. É muito, muito grave, muito triste o tanto de coisas negativas que isso traz. Então, a gente que busca servir a Deus, que busca a presença de Deus, que busca estar firme, alicerçado e compromissado com Deus, a gente tem que ter a clareza de que nenhum dos dois é inocente. Nenhum dos dois é inocente. O homem não é dono do seu corpo, e sim a esposa. A mulher não é dona do seu corpo, e sim o marido. E se um se negar ao outro, estará abrindo uma brecha para que ele busque fora. Busque esse tipo de mulher, ou busque tentar ali legalizar perante a sociedade um adultério, que é o que a maioria faz. Então, João Batista, ele deu a vida, né? Ele podia ter mudado de ideia, porque ele sabia ali, estava encarcerado, né? Ele sabia que mais cedo ou mais tarde poderia acontecer algo pior com ele, porque ele estava apontando o dedo para um homem, um líder de uma nação que estava com a mulher do seu irmão. E é muito pesada essa mensagem. Então, assim, o Velho Testamento termina sendo bem categórico com relação a essa questão de repúdio, de trocar de cônjuge, e o Novo Testamento começa com esse último profeta antes de Cristo, tendo essa morte, dessa forma. O ministério de Jesus não era para terminar assim, por isso que ele não afunilou o assunto em Mateus 19, porque como eles tinham acabado de matar João Batista, por este motivo, então era fácil encurralar ali Jesus no mesmo assunto. E tentaram, não é? Tentaram, e Jesus se saiu ali, não, ele deixou no final ali, Mateus 19, falando que essa pessoa que tem esse coração duro, que não perdoa, que não busca pela restauração, ele deve sim viver em celibato, né? E ele fala que tem eunuco que nasceu para ser eunuco, e tem aqueles que se fazem eunucos, tem aqueles que se castram para serem eunucos. E se a pessoa não quer voltar a conviver com a sua primeira aliança, então é melhor ser eunuco ou ser celibato, não é? Viver para agradar a Deus. Ele fala isso, que por causa da proximidade da vinda do Senhor, era bom e justo que todos os homens assim o fizessem, de se manter guardados na sua área sexual para a volta de Cristo. É óbvio que num mundo como o nosso, a economia gira em torno, acho que mais de 50%, uns 60%, 70%, em torno desse assunto. É muito conteúdo nas internet, cigarro, bebida e muita coisa vendida que dá muito dinheiro, que gera muito dinheiro na indústria, em prol desse assunto de promiscuidade. Então, a promiscuidade, ela é algo amplo, não é pontual de uma ou outra mulher ou homem, é amplo. Está em todas as esferas.
em algumas profissões mais do que em outras. Então, algumas profissões requerem mais vigilância e oração, tanto de quem está lá quanto de quem está em casa, porque são profissões que acontecem muito mais traições e adultérios. O inimigo, ele é tão sujo que ele nos engana às vezes e cega a nossa vista a ponto da gente querer desistir do cônjuge e querer desistir da nossa família. E assim, com a influência do cônjuge, trazer maldições para a nossa família, para a nossa casa e para nossos filhos. Então, eu permaneci muitos anos nessa cegueira, achando que o mundo teria um homem para mim, e não. Homens de Deus, viúvos, solteirões, não querem uma mulher divorciada. Nenhum quer. Os que aceitam uma mulher divorciada são os divorciados. Aqueles que largaram a casa, que largaram a família, que largaram os filhos. E eles são, na sua maioria, narcisistas, cruéis. Eles têm na consciência deles tanto o repúdio por terem repudiado, quanto a manipulação. Eles não têm nada de cristão. Então a gente vê que os narcisistas estão ali, nessa categoria. De homens que abandonaram a primeira família, a primeira aliança, uma noiva, uma moça que abusaram e depois não assumiram. Você vai dizer que eu estou falando besteira? Eu posso pegar aqui em Levíticos o texto em que diz que um homem que obriga uma moça, uma menina, sem o consentimento dela ou com o consentimento dela, se tiver relação sexual com ou sem gravidez, tirou a virgindade da moça, deve casar, ou serão ambos apedrejados. Então, a fornicação no Velho Testamento, ela era condenada a viver o resto da vida junto, sem cláusula de divórcio, ou serem apedrejados e mortos ali. Então, ficou muito claro que o salário do pecado é a morte, desde o início, tanto para homem quanto mulher. Não existe fornicação que tem salvação sem pedido de perdão e assumir as consequências do erro. Então, no caso, teve que casar ou seriam apedrejados. E se as pessoas levassem mais a sério que isso não é uma lei terrena, isso é uma lei espiritual e que vai trazer maldições espirituais. Um homem que destruiu uma moça, não importa se ela tem problema mental ou não tem, ele destruiu a história e a vida daquela moça. Ah, não vou assumir porque tem problema. Não tem isso. Justamente porque tem problema, você tem que assumir. Ela não tem que viver com essa culpa pro resto da vida, sem um homem para protegê-la do mundo. Então, assuma, né? Então, sendo estupro ou não sendo estupro, tem que assumir, casar e viver para o resto da vida. E não pode ter desculpinha para mandar embora, por nenhum motivo. Então, quando entrou a cláusula do divórcio, que poderia repudiar e de mandar embora, era apenas por imoralidade, né? Mas com essa, nem isso. Nem isso. Então, eu vou terminar com Oséias, que fala sobre o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E por que falta conhecimento? Porque os sacerdotes, os líderes religiosos não estão ensinando a lei correta de Deus. Em Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei.
o peso vai ser muito maior sobre os líderes, sobre os pastores, sobre os que fundam igrejas e aceitam no seu fundamento, nas suas cláusulas, que aceitam esse tipo de prática. Não existe. Ah, porque era do mundo. Agar também era do mundo, era do Egito. Então não existe cláusula. Não existe essa cláusula. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. E sabe que nesses últimos dias, porque os sacerdotes, os líderes religiosos não falam, Jesus falou que até as pedras clamariam. Até as pedras estariam clamando pela palavra do Senhor, pela verdade do Senhor. E é o que está acontecendo, as pedras estão falando, porque eles não falam, eles não ensinam. O povo de Israel estava sendo afastado de Deus, trocando a fidelidade pelo pecado e pela idolatria. Desculpa. A destruição não vinha porque lhe faltava força, mas por falta de conhecimento da verdade de Deus. Conhecimento aqui é informação, mas relacionamento, tanto informação quanto relacionamento íntimo com o Senhor. Obediência à prática da palavra do Senhor. Muitas pessoas sofrem porque não conhecem os princípios de Deus para a vida, para a família, para as finanças, para a salvação. Quando rejeitamos o ensino da palavra, abrimos brechas para enganos, destruição, escravidão do pecado. O conhecimento liberta. É o conhecimento de Cristo que liberta. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A única verdade que liberta é o conhecimento de Cristo, é o conhecimento da palavra. Não tem outra palavra que vai libertar. É entender isso é errado, isso é rejeitado por Deus, isso não é aceito por Deus, isso não é tolerado por Deus. A lei do apedrejamento era uma lei muito severa, de morte. Deus não aceita impureza, não aceita impuro. O narcisista nasce disso, de ser impuro já na juventude e não ter pais que o obriguem a assumir as consequências. Ah, porque não gostamos da moça, porque não gostamos do rapaz. Não tem isso, vai ter que ser. Aceitar a imoralidade é aceitar o erro. Isso acontece porque os líderes religiosos são frouxos no seu ensino. Não ensinam desde pequeno isso. O rapaz e a moça deveriam saber desde pequeno esses comportamentos. Um resumo da palavra de hoje, eu vou deixar um resumo aqui bem correto. O povo de Deus não perece por falta de amor de Deus, mas por ignorar ou rejeitar a verdade que dá a vida. Então, as pessoas não estão perecendo porque Deus não está amando. Eles estão perecendo porque não estão ignorando o conhecimento da verdade ou estão rejeitando conhecer a verdade. Aí eu não quero isso é muito pesado para mim. Eu, nos meus anos de repúdio, eu gostava muito de ler a Bíblia, mas eu gostava do que me fazia me sentir amada, me sentir por cima. Eu só gostava das partes que me abençoam, eu não gostava das partes que me confrontavam. E é assim, a pessoa que está lá do outro lado, ele não gosta da parte que o confronta. Então a gente só quebra isso com jejum e oração, para que Deus tire as escamas dos seus olhos e eles se tornam mansos e obedientes à palavra do Senhor. Então, eu espero que todos tenham entendido que eu também fui repudiada e repudiei, e que eu errei também, e que se o meu casamento estivesse bem restaurado, não faria vídeo sobre esse assunto, porque é muito doloroso ficar lembrando do quão difícil foi todo esse tempo sendo escravo da ignorância e do pecado e da morte.
e de conselhos de líderes que desconhecem as verdades da palavra, que não estudam a palavra a fundo para entender que Deus rejeita o pecado, ama o pecador. Por isso que buscou Gomer, Oséias buscou Gomer do seu pecado. Assim como ele busca todos os pecadores do seu pecado, ele busca Gomer. Ela era uma mulher que traiu Oséias, e traiu muitas vezes Oséias, e foi viver com seus amantes. E Oséias, através de suas orações, atraiu Gomer de volta para si, e ela voltou. No tempo do seu arrependimento, ela voltou para casa, para junto do seu marido e para junto dos seus filhos. E essa é a configuração do amor de Cristo pela igreja. A igreja, ainda estando em pecado, ainda estando morta em sua condenação de pecado, Cristo deu a sua vida por ela, para salvar e libertar de todo o pecado. Nós, outrora, também sempre fomos pecadores antes de aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Assim também devemos ter esse amor pelos perdidos. Eu fui resgatada por esse amor, e toda a nossa família será resgatada por esse amor. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém.